Bom, voltando, vamos agora para a página 6, como eu havia falado anteriormente, e vamos falar do currículo funcional para alunos que apresentam necessidades educativas especiais. Vamos entender o que é o currículo funcional. A gente já havia falado anteriormente, né, na primeira aula, mas eu vou retomar essa fala e vou ampliar esse conteúdo, tá bom? Ele começa dizendo que nem sempre o currículo escolar ele vai atender as nossas crianças, os nossos alunos, porque ele não é um currículo funcional. E aí, por que ele não é um currículo funcional? O currículo funcional, ele também é denominado como currículo funcional ecológico. É aquele que dá oportunidade ao aluno de se desenvolver de forma individualizada, tá? Gente, desculpa, mas tem uma mãe aqui mandando mensagem, por isso que vocês estão ouvindo aí esse barulho e o celular vai automaticamente andando. Enfim, vamos retomar aqui. Aí eu vou ler o trecho que ele fala. Um currículo funcional, muitas das vezes chamado de currículo funcional ecológico, pode ser definido como um meio que favorece a cada aluno o desenvolvimento de oportunidades para uma vida independente, com dignidade e baseado no ambiente natural do aluno. Então, quando a gente fala de ambiente natural do aluno, a gente não quer falar só da escola. Esse ambiente natural do aluno é o dia a dia desse aluno, né? Em casa, no lazer, com a família, como ele se comporta. E por que é importante a gente falar desse currículo funcional? Porque a gente precisa entender que muitas crianças, elas não possuem uma autonomia, uma independência ainda. Então, quando a gente trabalha com o currículo funcional, é justamente para a gente possibilitar esse indivíduo de trabalhar com as suas potencialidades, porque eles têm, tá? Por maior comprometimento, seja cognitivo, seja sensorial, seja físico, a gente sempre vai bater na mesma tecla que essa criança, ela tem uma potencialidade, a gente precisa descobrir e entender quais são, para que a gente possa, né, melhorar isso para essa criança. Não adianta a gente trabalhar somente com as limitações, a gente precisa trabalhar as suas potencialidades, e elas têm, tá? E a gente, à medida que vai trabalhando com elas, a gente vai identificando. Porém, todavia, muitas delas têm essa dificuldade de ser autônoma, de ser independente. Então, por exemplo, eu vou citar aqui alguns casos que é importante a gente trocar. Eu tenho alguns autistas que eles não têm muito o que a gente chama de habilidades sociais. O que é isso? É quando a gente chega a um lugar, a gente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente pede licença, a gente agradece, né? A gente sorri, né? Enfim, então são habilidades sociais que a gente precisa trabalhar nesse indivíduo. Geralmente, quando isso não é trabalhado, eles saem abrindo a porta e entrando e não falam com ninguém, não olham para ninguém. Ué, professora, mas eles são TEA. Uma das características é justamente essa, a questão da interação social, é a questão de não olhar, de não ter o sorriso responsivo, o olhar responsivo, que é aquele que eu olho para você e você sorri, você olha para mim e sorri, eu olho para você, você olha para mim. Sim, mas são habilidades que a gente precisa desenvolver nessas crianças. Por isso que a gente cria aí o nosso currículo funcional. Então, quando eles chegam no consultório, eu peço sempre para os pais deixarem bater a porta, pedir licença. Aí alguns falam bom dia, Viviane. Por maior robotizado que seja essa fala, né, que a maioria tem, dependendo do nível do autismo, a gente trabalha assim essas habilidades sociais. E é muito importante. Tem crianças que chegam e não conseguem se alimentar. Muitas das vezes retornam para casa com os seus lanches e aí os pais ficam desesperados. Por que essa criança em casa come tanto e na escola não? Porque ela não tem uma certa autonomia. E o professor ele precisa ter esse olhar. Ué, por que ele não abriu o lanchinho ainda? Né? Por que não comeu? Então, isso a gente faz, né, para que ele aprenda a ser autônomo, seja independente. Aí ele vai dizer aqui que deve ser apropriado à idade cronológica da criança. Lembra que anteriormente
eu falei que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente adapta com essa questão da idade cronológica e da idade mental da criança. Por quê? Porque a lei vai dizer que essa criança ela precisa estar na turma. Aí eu citei aí o síndrome de Down. Ele está no 2º ano, porém as adaptações dele são de pré-2, vamos colocar assim, né? Mas ele está inserido no seu contexto social, de acordo com a sua idade cronológica, na turminha dele. Por que que isso é importante? Vamos colocar aqui um autista novamente. Se eu coloco um autista que tem idade cronológica de 7 anos, mas idade mental de 4 anos, eu vou e coloco ele lá no maternal, por exemplo. O que que vai acontecer? Ele vai ver as crianças chupando chupeta, mordendo umas às outras, usando fralda. O que que vai acontecer com essa criança? Ela vai regredir, com toda certeza. Ela vai começar a se comportar da maneira daquelas crianças da qual ela está inserida. Por isso que é importante a gente determinar isso. E a lei determina isso, tá? Que elas sejam incluídas sim, porém, para que ela não perca no seu grupo social, porque o currículo funcional é justamente isso, ela precisa estar em igualdade cronológica para que as crianças também ajudem esse indivíduo com necessidades educacionais a se desenvolver, tá? Por isso que é importante que eles estejam de acordo com a sua idade cronológica, mas as suas atividades podem ser adaptadas de acordo com a sua idade mental, tá? E aí ele vai dizer, um currículo funcional engloba atividades de vida diária, trabalho, vocacional, recreação, lazer, atividades da comunidade, educação escolar regular. Por isso que hoje não há distinção entre escolas especiais, como havia antigamente, e a escola regular. Hoje as crianças são inseridas dentro da escola regular. Elas só precisam ter justamente essas adaptações, tanto no currículo quanto nas suas atividades, mas elas precisam estar inseridas na escola, no ensino regular. E aí, finalizando essa parte aqui da página 6, diz assim: as atividades são desenvolvidas em sequências integradas, respeitando os níveis de dificuldades e dá ênfase ao ensino relevante e funcional. Ele visa desenvolver atividades funcionais que, neste caso, são definidas como aquelas que envolvem habilidades utilizadas imediatamente pelos alunos após a aprendizagem e são úteis para o dia a dia do indivíduo. Então, todas essas questões de dar bom dia, de dar boa tarde, de pedir licença, posso entrar, né? Isso tudo. E aí vocês vão, de repente, parar e pensar assim, tá bom, a pessoa tá falando isso, mas e aquele que a gente falou lá anteriormente que não é verbal? Existem também a comunicação alternativa, os PECs, que eles vão fazer o que a gente chama de apontar referencial. O que é isso, professor? Apontar referencial é quando eu quero algo e eu vou apontar para o que eu quero. Por exemplo, se eu apontar aqui, tem uma caixa de lápis de cor, que ela abriu até no momento do vídeo, né? De canetinha. E eu aponto. E lá tem, como comunicação alternativa, eu quero lápis de cor, eu quero pintar. E ele vai fazer esse apontar referencial, tá? Então isso pode ser feito tanto para verbais e autistas não verbais. Aí tá dizendo, lá no finalzinho da apostila, fala assim: pelas suas características, este tipo de currículo ele leva mais tempo a ser elaborado, porque ele requer uma programação complexa, disponibilidade dos envolvidos e uma escolha de habilidades que frequentemente aconteçam no ambiente natural, ou seja, que aconteçam em casa, na escola, no lazer e no trabalho. Eu recebi uma época uma criança que ela chegava em qualquer ambiente e tirava roupa. Simplesmente ela tirava roupa em qualquer ambiente, qualquer lugar. Então a gente precisa trabalhar e ela precisa entender que, independente, em alguns contextos, ela não pode fazer isso, tá? E a gente precisa trabalhar com esse currículo funcional, tá? Eu vou parar a gravação por aqui, que agora a gente está finalizando a nossa apostila. Eu vou entrar agora na página 7, aonde fala do PEI, tá? Aguardo vocês.